E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários que ficaram em promoção agora nesse período do bichano, né? Se você não conhece meu canal, a gente chama aquele vírus cujo nome a gente não pode dizer aqui de bichano, só para o YouTube não cortar os nossos direitos. Com essa pandemia, a gente sabe que muitos shoppings ficaram fechados e por conta disso a receita dos shoppings diminuíram bastante. E sem receita para o lojista, não tem como o lojista pagar o aluguel para o shopping, isso acaba que o shopping recebe menos dinheiro, né? Isso, consequentemente, fez com que os fundos imobiliários de shoppings, né, que ganham dinheiro com aluguéis dos lojistas, caíssem um pouco na bolsa, já que estava vindo pouco dinheiro para os fundos. E se vem pouco dinheiro, os fundos não conseguem distribuir muito dinheiro. E aí, com todo esse rolê, né, de bichano, todo mundo em casa, os fundos em shoppings caíram legal na bolsa. E hoje a gente tem alguns fundos sendo negociados em um valor menor do que eles realmente valem. Aí eu vou trazer esses fundos aqui pra gente dar uma discutida e ver se realmente vale a pena comprar esses fundos, né? Como a pandemia não é uma coisa que vai durar para sempre, quando esses shoppings voltarem ao normal, provavelmente essas cotas também vão voltar ao valor normal, então elas vão se valorizar, né? E vão começar a pagar dividendos normalmente. E se a gente comprar agora, quando tudo voltar ao normal, a gente vai ganhar com a valorização da cota, né? E vai pagar um valor mais baixo para receber dividendos mais altos no futuro. Dessa forma, então, vamos lá falar dos fundos imobiliários pra gente não ficar enrolando nesse vídeo. Lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo aqui serve simplesmente para te informar e te ajudar a fazer escolhas mais críticas. Você não tem que levar nada que eu dizer aqui como uma recomendação de compra. É você que tem que entender da sua carteira e ver o que realmente faz sentido para você. Inclusive, não só minha. Você não deve pegar recomendação de compra de nenhum outro youtuber também, porque você tem que aprender a analisar os seus próprios ativos e ter o seu pensamento crítico para saber o que realmente se adequa para o seu caso. Fechou? Bora lá começar a falar dos fundos então. Para começar falando então desses fundos que estão em promoção, a gente vai começar com o VINCI11 ou Vinci Shopping Centers, da forma como vocês quiserem falar melhor. Eu vou chamar aqui de Vinci. O Vinci hoje, ele tem 13 ativos em 9 estados brasileiros. Ou seja, ele tem 13 shoppings espalhados por 9 estados do Brasil. Tem shopping na Bahia, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Cara, é muito shopping em muitos estados diferentes. Se você morar em algum desses estados, você já pode até pesquisar para ver se tem algum shopping do Vinci na sua cidade aí para você ver e conhecer melhor, né? Quando o fundo ele tem uma grande quantidade de ativos, como o Vinci tem, né? Ele tem 13 shoppings, isso é muito bom porque diversifica bastante as fontes de rendimento, já que se um shopping der problema, a gente ainda tem os outros 12 shoppings para trazer rendimentos para o fundo. Se ele tivesse um shopping só, ia ser um pouquinho mais arriscado, já que se um shopping só parasse, o fundo ia parar de receber rendimentos, já que ele só tinha um shopping. Agora, com o Vinci não, ele tem vários, então se der problema com um, ele tem todos os outros que vão gerar renda. Isso é muito bom. Então é por conta disso que eu sempre prefiro os fundos que tem vários ativos, porque aí se der BO em um, tem todos os outros para gerar renda, sabe? É muito mais difícil de dar problema e ficar sem muitos rendimentos. É até uma dica para vocês. No caso dos fundos de tijolo, claro. O Vinci ele foi fundado lá em 2017 e desde lá ele vem dando alguns dividendos constantes que são, em sua maioria, no valor de 60 centavos mensais. O que equivale a mais ou menos 0,05% da cota dele, o que é um rendimento até ok, já que a Selic está rendendo 0,025%, se não me engano. Então é tipo quase o dobro que rende a Selic hoje, que esse fundo estava rendendo em tempos normais. Depois que o bichano chegou, né, lá para o período de março e veio trazendo para abril, maio, junho, agora a gente está em julho também, que as coisas estão voltando a funcionar um pouquinho, mas não está tudo 100% ainda. Os rendimentos baixaram, né, por causa de todo aquele rolê de lojas fechadas e as pessoas não estão indo mais no shopping, então fica difícil os lojistas pagarem os aluguéis para os shoppings, né? E aí, com isso tudo, o fundo começou a dar rendimentos de em média 29 centavos, ou seja, ele cortou pela metade os rendimentos que ele estava dando antes, agora na pandemia do bichano, por conta de todos esses probleminhas aí. Particularmente eu achei um valor até ok, já que não tá quase ninguém no shopping, né, e ele ainda paga metade, então eu achei até bem legal isso. O valor patrimonial desse fundo hoje é de R$ 121,66. E na bolsa, o último dia que eu peguei agora, que foi dia 13, ele estava sendo negociado por R$ 105,88. Mano, é muita diferença. E se a gente fosse comprar um fundo do Vinci hoje, a gente já tá comprando algo de R$ 121 por R$ 105. E aí é quase um desconto de R$ 15 em cada cota desse fundo. É bastante coisa, hein? O V.VPA desse fundo é de 0,87, ou seja, o valor que ele está sendo negociado hoje equivale a 0,87 do patrimônio dele. É como se para construir esse shopping você gastasse R$ 1, só que ele tivesse disponível hoje para ser vendido com tudo pronto por 87 centavos. Vai ter desconto, né? E a liquidez diária desse fundo, ou seja, a quantidade de cotas desse fundo que é negociada diariamente, gira em torno de 38 mil negociações. E isso é muita coisa, já que tem 38 mil pessoas por dia comprando e vendendo esse fundo. Eu acho
acho esse valor super tranquilo, até para quem está fazendo muitas movimentações, porque são muitos fundos negociados diariamente e você não vai ter problemas caso queira vender uma grande quantidade. Essa taxa de liquidez diária é bem importante a gente pensar sempre nela, porque se o fundo tiver uma taxa de liquidez bem baixa, de tipo 400 negociações diárias, caso você queira vender muitas cotas, vai ser mais difícil, já que vão ter poucas pessoas interessadas nele ali diariamente. Quando ele tem essa grande quantidade, igual o Vinci 11, que tem 38 mil negociações, é muito mais fácil, porque tem em média 38 mil pessoas interessadas nesse fundo diariamente. Então vai ser muito mais fácil de vender, caso queira vender grandes quantidades. É por isso que essa taxa é importante, porque a gente mede também a dificuldade que vai ser para se desfazer desses fundos caso a gente precise depois de um tempo. A taxa de vacância desse fundo, ou seja, a taxa de lojas disponíveis para alugar que estão vazias e não estão gerando renda, é de 6,7%, que eu acho até bem baixa. Já isso significa, né, já que a gente tem 6,7% de lojas vazias, que os outros 93% de todas as lojas estão ocupadas e gerando renda para o shopping. Então isso é bastante coisa e meio que mostra, né, que se a gente comprar o fundo hoje, a gente já vai ter todos os rendimentos caindo para a gente, não vai ter que esperar ele alugar os imóveis vazios e tudo mais. Já está tudo alugado e gerando renda. Então já vem tudo sendo distribuído pra gente. E sobre o VISC 11 é basicamente isso, sabe? Eu acho ele fundo bem legal. Caso você queira pesquisar sobre ele, o código é VISC 11, VISC 11, e você pode pesquisar lá no site do Funds Explorer, no do FIs.com, enfim, no site que você quiser. Dá uma olhada lá que eu acho que vale a pena, hein? Outro fundo que também tá em promoção é o XPML11, ou XP Malls. O XP Malls, ele tem 13 shoppings em 6 estados diferentes do Brasil. É muito shopping também gerando renda. Tem shopping na Amazônia não, Amazônia Floresta, tem no Amazonas. A gente tem shopping no Amazonas, na Bahia, no Pará, no Rio Grande do Norte e em São Paulo. E a taxa de ocupação desses shoppings que ele tem em vários estados brasileiros é de 95%, ou seja, somente 5% das lojas daqueles shoppings estão vazias esperando ser alugadas. Os outros 95% já estão todas alugadas e gerando renda para o fundo. Por dia nesse fundo a gente tem uma alta taxa de negociação, que é de, em média, 55 mil negociações diárias. E o que é bastante coisa, é muita gente interessada em vender e comprar esse fundo diariamente. Inclusive é a maior taxa de negociação dos fundos que eu vou falar aqui hoje. Então se você quer liquidez, foca nesse fundo aí que tem muita gente comprando e vendendo o tempo todo. O rendimento desse fundo em tempos normais, sem bichano, era de em média R$50 por mês, o que equivalia a mais ou menos 0,048% do valor dele. O que também já é bem bom, né? Tipo quase o dobro da Selic. Nesse tempo de bichano, né, o último rendimento que eles pagaram agora foi de 27 centavos, o que é mais ou menos metade do que eles pagam em tempo normal. Esse rendimento de 27 centavos foi agora no mês junho de 2020. E esses 27 centavos equivaleram a mais ou menos 0,0025 do valor da cota, sendo que a cota dele hoje vale R$104. O que também é um rendimento baixo, mas não deixa de ser tão baixo quanto a Selic. Um fato interessante é que se a gente for parar para comparar o rendimento desses fundos que estão ali bem abaixo por causa do corona, o rendimento ele está sendo quase o mesmo que a taxa Selic. Então, assim, é o auge saber que um fundo que está com problemas de captação de dinheiro está rendendo quase a mesma coisa que a nossa taxa de juros no Brasil. Cara, não tem nem o que falar, né, sobre investir em renda fixa. Eu acho que não é uma coisa tão interessante mais nesse período. Sobre o desconto, né, que ele está tendo nessa pandemia, não é um desconto muito grande, mas já é um desconto bem bom comparando com o valor patrimonial dele. Hoje, o valor patrimonial de uma cota desse fundo é de R$108. Só que o último valor que eu peguei lá na bolsa, que foi o valor do dia 13, tava de R$104. Ou seja, ele tá aí com R$4 de desconto entre o valor patrimonial dele e o valor que ele está sendo negociado. Então, você vai comprar uma coisa de 108 por 104. Promoção aí de R$4 para ajudar no seu bolso. Como nem tudo são rosas, esse fundo ele tem um ponto aí que é um pouco negativo que vocês precisam saber que tem, que é uma taxa de performance. Nesse caso aqui, o gestor colocou uma taxa de 20% acima de 6%. Ou seja, caso o fundo ele renda mais que 6% ao ano, o rendimento que exceder esse 6%, ou seja, tipo 7, 8%, aquela porcentagem que exceder, o fundo vai pegar 20% dessa porcentagem para ele e o resto, os outros 80%, eles vão distribuir para os cotistas. Então esse é um ponto que vocês têm que parar para analisar. Particularmente eu não acho um ponto tão negativo assim, já que como a nossa Selic está bem baixa, 6% já é lucro. O que vinha mais é mais lucro ainda. Vocês só precisam saber que tem essa taxa de performance caso ele renda mais que 6% ao ano. Por último então, para a gente finalizar aqui os nossos fundos com desconto nessa pandemia, a gente tem o HGBS11, ou para quem gosta de nome, o Edge Brasil Shopping. O Edge ele conta com 16 shoppings em 5 estados brasileiros.
brasileiros. E a taxa de ocupação desses 16 shoppings é de 93%, ou seja, somente 7% dessas lojas, desses shoppings, elas são vazias, esperando para serem alugadas e esperando para gerar renda para o shopping. O que é uma taxa até bem boa, 93% tem muita loja alugada gerando renda. O HGBS 11, ele tá no mercado aí de fundos imobiliários desde dezembro de 2016, que já é bastante tempo para eles consolidar, né? E o histórico de dividendos desse fundo em períodos normais, sem bichano, é de em média R$ 1,40, o que equivale a cerca de 0,05 mensais. Tá na média aí dos outros fundos imobiliários, um pouquinho acima de alguns que eu já falei. E é um dividendo mais alto por causa do valor dele, mas a gente vai conversar sobre o valor daqui um pouco, só um minutinho. Nesses tempos agora de bichano, né, que teve todo esse rolê de lojas paradas e as pessoas não estavam indo no shopping, o fundo diminuiu drasticamente os rendimentos mensais, que foram em média no valor de 5 centavos nos últimos meses. Então, assim, diminuiu bastante, cortou tipo quase 90% de todo o rendimento que ele distribuía. E assim, eu achei um corte bem grande, sabe? Achei que foi um pouquinho exagerado. Sobre o valor dele, o valor patrimonial de cada cota é de R$ 224. Cada cota equivale a R$ 224. Só que essas cotas estão sendo negociadas a R$ 211. Ou seja, você vai pegar um desconto aí de R$ 13 em cada cota, o que é bem legal. Você está comprando uma coisa de 224 por 211. E o P sobre VP, né, que é o preço sobre valor patrimonial, é de 0,94. Convertendo para R$1, você está comprando uma coisa que vale R$1 por 94 centavos. Tipo, se você fosse parar para construir tudo, você ia gastar R$1, só que você pode pegar e comprar isso por 94 centavos. Bem legal essa promoção. A liquidez desse fundo é a menor liquidez entre todas as outras, que é de em média 11 mil negociações diárias, o que não é um valor tão alto, né, e também não é um valor tão baixo, é um valor assim, tá mais na média para baixo assim dos outros fundos que a gente falou aqui hoje. Aí cabe a vocês avaliarem se vai valer a pena ou não. Particularmente, eu não acho que isso deve ser um problema pro investidor que não vai comprar tantas cotas assim, sabe? Você não vai comprar, tipo, 300 mil de cota. Então, se você for investir, tipo, R$1.000 de cotas, R$2.000, eu acho que é até tranquilo, já que o valor dessa cota também é um pouco mais alto, né? R$200. Então, talvez seja um pouco por isso também que ele esteja menos negociações, já que o valor dele não é tão baixo assim, igual os outros que a gente acabou falando. Mas é um bom fundo, sim, acho que vale a pena dar uma analisada para ver se vale a pena incluir na carteira. E foi isso, esses foram os fundos de shopping que ficaram em promoção agora nesse período de pandemia, né? Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo para eu fazer mais vídeos desse tipo. E você também pode deixar um comentário aí embaixo falando de quais fundos você quer que eu fale ou de ações, sei lá. E se você precisar que eu fale de mais alguma coisa em outro vídeo, é só deixar aqui no comentário que eu vou ler todos, eu geralmente respondo todos também, e eu dou um jeito de trazer isso para os próximos vídeos. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.